Pode abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 54. Tem um tema aí, conseguiu colocar, Alexandre? O pastor deu esse santo desafio, né? De compartilhar a palavra com vocês. E o Espírito Santo fala conosco, amém? E eu senti de compartilhar esse texto com vocês. Isaías capítulo 54. Vai ser a introdução para a gente ministrar a palavra para vocês. Amém? Versículo 1. Jerusalém nunca teve filho. Você nunca sentiu dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filho do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Encumpride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as fronteiras para todos os lados, e o seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e as cidades desertas ficarão cheias de gente. Não tenham medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Amém. Eu estava meditando, né, nesse texto. Essa semana me chamou muito a atenção. Eu até na ceia eu preguei sobre esse mesmo texto, mas Deus me deu um norte diferente. A palavra de Deus é viva e eficaz, amém, pastor? Então ela vai falar ao seu coração, com certeza também falou ao meu coração. Alarga o lugar da tua tenda, grande será a sua bênção, avance. Nós estamos no ano profético de quê? Avançar, expandir, amém? Expansão, amém ou não amém? Se Deus manda uma palavra direcionada para a gente avançar, é porque a gente está parado, acomodado. Então a palavra é avance, prossiga. E Deus, se deu essa palavra, pode ter certeza que algo de bom está à frente te esperando. Amém? Exige o esforço, sair, ir além, ir adiante. Não olhe para o cenário que nós estamos vivendo. Atente os seus olhos para a palavra. Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para o chão. Não? Eleva os meus olhos para onde? De onde vem o quê? O meu socorro vem de quê? Ele fez o quê? Amém? Temos que olhar para Ele. A terra era sem forma e vazia, e debaixo de uma palavra haja. Pastor Gerson pregou isso, né? Ouve o agir da palavra de Deus. Então a palavra ministrada pela pastora aqui, você tem que falar, mesmo se ainda você não está vendo. Eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou tomar posse dessa terra que o Senhor me deu. Se você não falar, a voz profética não entra em ação. Amém ou não amém? Vamos lá. Amplia sua visão. Alargar o lugar da tenda. Crescimento começa na sua mente. A mesma força que você tem para pensar pequeno, você tem para pensar grande. Você pode escolher definir na sua mente: eu vou avançar ou eu vou ficar parado. Se você decidir avançar, você já colocou uma ordem na sua mente, que a mente é avançar. Sempre
Todos os anos, na virada do ano, Deus concede uma palavra ao nosso apóstolo. E vem de contra a realidade que a gente vive. Amós 3,7, se não me falha a memória, fala: Deus não revela nada ao povo sem antes falar ao seu profeta. Então, ao profeta, ao anjo da igreja, Deus antecipa a ele coisas que são futuras, mas que nos prepara e nos leva para viver a plenitude dessa palavra. Amém? Não se vive uma promessa grande mantendo os pensamentos pequenos. Aí você sai de casa, você olha o tempo, ó céu, ó chuva, ó azar. Vamos. O pastor marcou um evangelismo, quinta-feira, debaixo de temporal. Deus respaldou a igreja, Deus respaldou a autoridade do pastor. Debaixo de muita chuva, a igreja foi evangelizar. E o pastor orou: Deus, eu quero 1 hora de pausa, que a chuva diminua a sua intensidade. Sabe o que aconteceu? A chuva diminuiu. Deus enviou as pessoas aceitaram Cristo ali naquele lugar, pessoas receberam o alimento físico e o alimento espiritual. E Deus avançou a evangelização com a igreja. Aumente o seu alcance. Nós temos a nossa visão terrena muito limitada, sim ou não? Você está de frente para mim, você está me vendo, sim ou não? Está vendo aqui o tecladista, meu irmão. Mas você está vendo o que está atrás dessa parede? A tua visão é limitada, o teu alcance se restringe aqui, sim ou não? Mas Deus, Ele está vendo aonde você não está vendo. Quando Deus manda você dar um passo, você avançar, Ele já preparou o lugar, Ele está lá só assim, ó, vem, mais um passo, porque nós vivemos a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas aquilo que você crê. E eu vi, pastor, esses dias alguém colocando sobre fé, é como se uma pessoa estivesse subindo uma escada, mas a escada não existia. Cada passo que ela dava parecia um degrau. Isso é fé. A Bíblia fala, né? O pastor falou sobre escolher. Jesus fala, né? Ele deixa na palavra escrito, Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvides, comereis o pior dessa terra. O melhor? Então você quer, você ouviu, então tu vai desfrutar do melhor. Amém ou não amém? Você tem que reagir à palavra que sai do altar. Você tem que tomar posse, se apropriar. É para mim. Tinha uma irmã lá em Irajá, toda a palavra que era liberada para a igreja, em qualquer momento do culto, ela falava: peguei! E ela pegava a palavra, no ato, a palavra foi liberada, ela pegou no mundo espiritual. Isso é fé. Amém? Eu vou estender aqui, que eu quero entrar num texto que a gente vai entender toda essa introdução. Estender as cortinas, o chamado é ora para ocupar mais espaço. Exige exposição, movimento, disposição para sair da zona de conforto. A gente às vezes sonha, né, em galgar um lugar de excelência no mercado profissional, sim ou não? Mas será que a gente se prepara para estar em tal posição, para que o nome do Senhor lá seja honrado e glorificado? Ou será que a gente só deseja, mas a gente não se movimenta para isso? Deus é justo. Então, se o ímpio estuda, se é capacitado, se o crente estuda, é capacitado, Deus pode fazer a diferença. Mas se o crente não estuda, o ímpio estuda, por merecimento profissional, Deus vai colocar ele lá no lugar, porque ele vai estar preparado para estar em tal função, sim ou não? E nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente daquele que criou todo o universo, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que vê coisas que ninguém vê. E nós somos feitura, imagem e semelhança dele. Nós nascemos no reino com um carimbo de mais do que vencedores.
sobre todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Amém? Isaías 53 revela o sacrifício de ser o sofredor. Vocês conhecem o texto, sim ou não? Isaías 53 narra, né? Quem deu crédito à minha palavra? Aí fala, né, de Jesus sendo humilhado, sendo crucificado, mas que sobre as pisaduras dele aqui na terra, nós seríamos sarados. Mostra alguém que sofreu para conceder a mim e a você, mediante o sangue dele vertido na cruz do Calvário, a vitória. Ele já pagou um preço. Amém ou não amém? Jesus Cristo que levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Quando ele foi crucificado, ele disse: está consumado. Ele pagou o preço e te deu livre acesso à sala do trono. Já Isaías 54, por sua vez, mostra o efeito desse sacrifício. Fala da restauração, multiplicação e honra. Amém? Deus é um Deus de crescimento, avanço e restauração. Eu não sei, eu não conheço, eu estou recém-chegado aqui, já conheço o pastor e a pastora há 27 anos. Aprove ao Senhor, talvez alguns aqui ainda não me conhecem, Deus fez com que nós viéssemos avançar para esse lugar. E aqui nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. O pastor falou, gostei da palavra e da sua postura como pastor da igreja. Hoje eu cheguei mais cedo, fui tomar um café com o pastor. Eu estou chegando aqui e eu reconheço a autoridade do pastor nesse lugar. E ele estava me orientando, conversando comigo, com a minha esposa. Amém? Ele é o meu pastor. Hoje eu estou aqui para servir a igreja, junto com a minha família, com meus filhos. E fiquei muito feliz de chegar aqui e ter um homem de Deus posicionado. Alguém que foi vocacionado e não se omitiu em dar uma palavra para a igreja. E Deus vai respaldar você, pastor. Nós somos ovelhas. Os nossos filhos, os nossos netos, talvez o seu esposo, a sua esposa. Se Deus nos plantou aqui, é porque tem um pastor para velar e zelar pela nossa alma. Amém? Glória a Deus. Isaías 54, o Senhor nos chama o seu povo para se preparar para um novo tempo. Quantos querem estar preparados para viver um novo tempo? Quantos oram especificamente para isso? Deus, muda a minha sorte, muda a minha realidade, sim ou não? Deus está preparando esse novo tempo para você. Eu vou abrir uma aspas aqui. Eu tenho uma prima, pastor. Não tenho tanta intimidade. É a única sobrinha minha, de um único tio vivo que eu tenho, por parte de pai. Essa menina, ela se dedicou em toda a sua juventude. Ela queria passar para a Marinha. E ela fez a primeira prova, ela não passou. A mãe dela pagou todo o sustento dela passando roupa, fazendo faxina. Ela fez prova para o exército, foi aprovada. Mãe, eu não quero ir para o exército, eu quero ir para a Marinha. Minha filha, vamos insistir mais uma vez. Fez prova para a Marinha, passou. Amém? Não satisfeita isso, com as caras nos livros, eu não sei se o termo correto é, hoje, eu acho que ela deve ter uns 30 anos. Ela fez prova, hoje ela é piloto de navio. Fui na casa do meu tio.
Era uma casa que há 30 anos, 35 anos, era a mesma estrutura. Por Deus promover ela, abençoar ela, ela reformou toda a casa. Para ela morar em cima, a casa do meu tio modernizou toda a frente da casa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na face da terra. E Deus vai ampliar muito mais ainda a visão dela. Estudem, se dediquem. Deus tem um lugar preparado para você. Mas se você não se preparar, alguém vai assumir o papel que Ele tinha para você. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Aí, essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou adentrar nela aqui. José teve um sonho. José era um filho amado de Jacó. Até o apóstolo fala, né? Ele teve discernimento, que ele sabe qual é a cor da túnica de José. É uma túnica branca, que gerou muita inveja aos irmãos dele. Era uma túnica branca, linda, que tinha assim uma faixa preta atravessada e a cruz no peito. Os irmãos o odiaram mais e mais. Vocês conhecem a história, sim ou não? Pastor, eu estou debaixo da palavra do apóstolo. Estou com o microfone. Amém? Deus deu um sonho a José. José ainda menino. Deus disse que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Os irmãos, quem é esse sonhador que diz que nós iremos se prostrar diante dele? José era um homem obediente ao pai, era filho de Raquel. Quando Jacó viu Raquel, ele ficou doido. Ele não se preocupou em trabalhar para casar com ela. Ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, Labão, na nossa cultura, a filha mais nova não casa primeiro, então casa com a Lia. Naquela época existia o costume, não que seja apropriado para os dias de hoje. Jacó, vou trabalhar mais 7 anos para tê-la como esposa. E desse relacionamento nasceu José. Amém ou não amém? Estão entendendo até aqui? Amém? Deus deu uma visão para José, um sonho. Haverá 7 anos de fome e 7 anos de muita abundância. José pegou a visão. 7 anos de muita colheita. O que ele fez? Ele expandiu os celeiros para armazenar o trigo. Ele estava à frente ao tempo dele. O que ele fez? Ele fez celeiro, aumentou o celeiro, expandiu o celeiro, começou a avançar, começou a caminhar, porque ele via a intimidade que ele tinha com Deus, que Deus iria cumprir esse sonho na vida dele. Ele expandiu, ele avançou. Amém? E tem tudo a ver com a palavra que nós estamos vivendo para esse ano. Avance. Avance. José prepara todos os celeiros e a Bíblia fala que muito trigo. Encheu-se todos os celeiros. José estava no governo, quando de repente José vê os irmãos deles vindo. Ele reconheceu os irmãos não lhes conheciam. E José tinha um coração em Deus, tanto é que alguns estudiosos fazem uma tipificação de José com Cristo. Era o prato cheio. Aquele sonho se cumpriu. Eles vão se ajoelhar aqui, agora é minha vez. Foi esse o sentimento que José teve.
Sim ou não? José pegou os irmãos, fez uma pegadinha com eles, deixou um retido e José fez perguntas. Porventura, vocês são quantos irmãos? Nós somos 10, 11, mas tem um que se perdeu. O seu pai ainda é vivo? Nosso pai ainda é vivo. José tinha toda uma estrutura, tudo pensado na mente dele. Ele envia o alimento para os seus irmãos, os irmãos vão embora e ele devolve o dinheiro para os irmãos. Mas um de vocês vai ficar aqui, porque eu quero que você traga esse tal irmão que vocês disseram que ficou lá. Os irmãos voltam, quando conta a notícia para o pai se desespera. Mas por que vocês fizeram isso? Eu ainda tenho chorado o luto de José. Vocês dilaceraram a minha alma. José, meu filho, está morto. Eu não vou deixar Benjamim junto com vocês. Pai, mas o homem a quem nos seu o alimento, ele disse que nós, se voltarmos para lá sem Benjamim, ele não nos dará alimento. Aí a gente começa a ver a mudança na vida dos irmãos. Aqueles que venderam, que traíram, que jogaram na cisterna. Pai, põe sobre a minha responsabilidade a vida de Benjamim. Sim ou não? Eu sou responsável por ele. Se alguma coisa acontecer a ele, tira os meus filhos. Mas José, por uma provisão divina, foi necessário ele ir à frente dos irmãos, porque Deus iria preparar o caminho. Deus falou assim, ó, José, avança. E aquele que quer ser grande no reino vai passar por adversidades, vai passar por dificuldade, não tem jeito. Deus trata forte com quem tem um chamado forte. Amém? Deus vai tratar forte, para quê? Para que quando vier uma calúnia, você está em Deus. E José, mediante o processo que ele passou com os irmãos na cisterna, e aonde ele estava, a Bíblia fala, e o Senhor era com José. Era mais do que suficiente. Aonde ele chegava, prosperava. Então ele foi nas escalas de amadurecimento. A faculdade teológica que José teve foi o propósito de Deus ensinando ele a cada dia, para que ele estivesse preparado para assumir o lugar. Sim ou não? Aí a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Talvez você esteja passando um momento, um vento, uma dificuldade. É um propósito de Deus te aperfeiçoar, te preparar para você avançar o seu nível. Sim ou não? Amém? Esteja disposto a se adaptar, a largar as tuas cordas maiores, permite você ir muito mais longe. Quanto mais conhecimento e habilidade você tiver, Deus pode fazer você chegar em lugares muito mais longe. Sim ou não? Pode. Eu admiro, não vou entrar no viés político, eu não discuto política. O nosso ministro André Mendonça, ele é um pastor. Quantos sabiam disso? Ele é um pastor presbiteriano. E uma das falas que eu vi dele, eu achei assim, ó, ele falando, eu não posso negar ao meu Deus, ao ponto de ele falar assim, eu coloco a minha própria vida em risco do que se vender ao sistema. Convicção. Se Deus o colocou ali, Deus é fiel para poder guardar ele, proteger ele, livrar ele. E ele avançou. Foi fácil chegar lá? É fácil ele estar lá nesse meio? Sim ou não? Hoje, se você desejasse estar lá, tu tem a estrutura para suportar essa pressão? Sim ou não? E Deus vai
tocar mais à frente um pouco na sua alma. Algumas coisas precisam ser tratadas na sua alma. Deus precisa curar a sua alma para você chegar no lugar que o Senhor preparou para você. Você não pode chegar lá amargurado, ferido, ressentido. Você não pode avançar levando sobre si esse fardo que Jesus já levou ele. Amém ou não amém? Fortalecer os fundamentos, firma bem as estacas. Quanto maior a estrutura, mais firme precisa ser o alicerce. Quantos andares tem aqui? 4 andares? Para que esteja 4 andares de estrutura aqui, foi feito uma base muito forte, sim ou não? Fizeram sapatas, colocaram ali fundamentos fortes para que desse estrutura para o crescimento. É isso que Deus vai fazer. Deus vai fazer sapatas espirituais na tua vida, vai te dar estrutura para que você cresça, rompe e avança. Amém? Firma bem as tuas estacas. Quanto maior a estrutura, mais firme precisa ser o alicerce. Pega aí, ó. Vida espiritual sólida sustenta a expansão duradoura. Pegou? Vida espiritual sólida sustenta a expansão duradoura. Você preparado, estruturado, enraizado na rocha inabalada que é Cristo Jesus. Pode o vento soprar, pode as coisas acontecerem, você vai permanecer firme. Amém ou amém? Glória a Deus. O perigo de impedir o crescimento: não impeças, é Deus falando. O maior obstáculo ao crescimento nem sempre é externo. Seria, né? Medo, frustração, incredulidade podem bloquear aquilo que Deus deseja fazer. O que precisa ser ampliado em sua visão? Que áreas precisam de maior firmeza espiritual? A expansão começa quando decidimos obedecer. A expansão começa quando decidimos obedecer. Deuteronômio 28 fala: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Você vai andando em obediência, ó, as bênçãos, as promessas, ela vem de rebote para a sua vida. Amém? Aí eu queria concluir essa mensagem. Abre a sua Bíblia aí em Gênesis 45. Acharam? Versículo 20. E não se preocupem por deixar para trás as coisas que têm. Forte, pastor. Esse versículo aqui fala: os irmãos de José voltam para dar notícia ao pai. E uma mentira falada para o pai trouxe amargura profunda, tristeza, ao ponto do pai pedir para Deus ceifar a vida dele. Os irmãos mentiram para o pai, deixou o pai numa amargura profunda. Triste.
conjecturando, Jacó tinha 12 filhos. A Bíblia deixa assim muito bem claro que ele amava mais a José, porque era o filho da mulher que ele amava, da mulher que ele desejava. E uma mentira vem e fala assim, ó, teu filho morreu. E quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção. Os irmãos que mentiram tiveram que vir à tona e falar a verdade. Pai, o teu filho está vivo. O pai, a Bíblia fala, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, existia bênção sobre a vida deles. Quando ele soube que o filho estava vivo, o que ele fez? Ele não se preocupou em deixar coisas para trás. Sabe aquela tristeza que feriu a alma dele, dilacerou o espírito dele, o sentimento dele? Sabe aqueles bens que ele tinha, que para ele não tinha valor, porque o filho dele não estava ali? Quando ele soube, teu filho está vivo, ele, ó, partiu, vamos avançar, eu quero ver o meu filho antes da minha morte. Você melhor do que ninguém sabe o que você precisa deixar para ir diante a palavra profética na sua vida. Tem pessoas que comemoram feridas emocionais. No ano de 1938, fulano de tal me machucou, me magoou. E os anos se passam e aquela ferida continua aberta. Aquela mágoa continua lá dentro. Talvez uma rejeição, talvez uma traição, talvez qualquer coisa que seja. Aquilo paralisou a sua vida, a minha vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Larga tudo isso. José aponta para sonho. Teus sonhos em Deus estão vivos. Deus tem promessa. Deus não vai permitir que você morra dessa sepultura sem antes cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém ou não amém? Deixa para lá, deixa o ofensor para lá, deixa quem te magoou para lá. Libera essa pessoa, libera perdão, aprenda com José. José tinha a faca e o queijo na mão. Ele poderia naquele exato momento encarcerar os seus irmãos. Eles vão pagar. Agora eles vão ver que Deus falou comigo e agora eu vou prender todos eles. Ele podia fazer isso? Sim ou não? O que ele preferiu fazer? Cara, eu vou perdoar os meus irmãos. Perdoa quem te ofendeu, perdoa quem te feriu, perdoa quem te traiu, perdoa a pessoa que falou mal de você pelas suas costas. Perdoa, irmãos. Você está preso, travado, você não rompe, você está estagnado. Às vezes o lugar que você passa traz menção a uma pessoa que te feriu. Ela já não está mais perto de você, mas ela está no teu consciente, no teu subconsciente, no teu emocional. E lugares que um dia você passou e que essa pessoa estava lá, quando você passa ali, a ferida se abre novamente. Se José permanecesse com ódio dos seus irmãos, irado com eles, com certeza ele não seria o governador, o segundo homem do Egito. Sobre a palavra de José, o Egito funcionou. Faraó disse para ele assim, ó, eu só sou maior do que você no trono. Sobre a sua palavra, faz do seu jeito. Mas José foi um homem que deixou as feridas para trás. Deixou o passado para trás. Deixou as enfermidades para trás e viveu a totalidade da promessa. Amém? Glória a Deus.
versículo 27. Vamos ler o 26. Então lhes disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhes contaram tudo que José tinha dito, e quando viu as carretas que haviam mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito triste, desanimado, amargurado. É isso que está na tua Bíblia? Está escrito o quê? Hã? Muito animado. Reviveu em espírito. Eu queria concluir essa palavra com essas duas peças-chave. Deixa para trás, porque José está vivo. E aonde existia a tristeza, Jesus vai entrar no mais profundo do seu ser, nas entranhas da sua alma, e vai retirar toda a tristeza, toda a seta, toda a raiz de amargura que está lá dentro. Ele vai remover para você viver feliz. Vou chamar o Ministério de Música para estar aqui junto comigo. Amém, igreja? A ordem é: avance. Senhor, não está fácil. Me ajuda. Eu lembro que uma vez, jovem, nós fomos fazer uma trilha e nós fomos em Macaé fazer uma visita em Cachoeira, pastor. Eu era um pouquinho menos barrigudinho e tinha um irmão que estava conosco, ele tinha um pouquinho mais de barriga. E nós estávamos numa trilha na cachoeira e nós, para encurtarmos uma distância, nós passamos segurando na raiz da árvore. Pastor, eu segurei na árvore, a raiz já estava soltando. Aquele irmão segurou a minha mão, íamos cair nós dois ribanceira abaixo. Eu falei assim: Jesus, me ajuda. Eu não sei de onde veio força, mas eu consegui puxar ele para cima. Esse é o Deus a quem você serve. Peça ajuda a Ele. Peça orientação a Ele. Não abra sua vida para pessoas que vão colocar veneno na sua vida. Não abra sua vida para quem você não conhece. Não compartilha a sua vida com pessoas que não têm a mesma fé que você. Rei Ezequias, né? Ele estava doente, enfermo. O profeta vem a ele, ora por ele, ele é restaurado, ele ficou curado. Aí veio o inimigo. Ele abriu a guarda, o palácio para o inimigo. Aí o profeta veio: o que você fez? Não, eu mostrei tudo para ele. Conselho de Deus para você: guarda a sua vida, guarda o seu coração, guarda a sua fé. Deus vai direcionar você a pessoa certa para você pedir ajuda. Ele não vai permitir, se você tomar a decisão de pedir ajuda a Ele, que pessoas venham ali para ferir mais você. Amém, igreja? Eu queria orar por você. Você que precisa deixar para trás toda a tristeza, amargura, sofrimento, mágoas, feridas. Igual José. Avance.